Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Rapaziada, só avisando vocês que eu estou no trampo tentando ganhar a moeda, beira de avenida, vai passar caminhão, ônibus, carro com funk, moto barulhenta, gente falando. Não repare, beleza? Nós temos umas notícias do Mengão aqui para dar para vocês, mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Não esqueça de deixar o seu like, porque só assim o YouTube recomenda nossos vídeos para outras pessoas, beleza? Tamo junto. Rapaziada, o Mengão perdeu ontem, 2-1, jogou mal, vários jogadores jogaram mal, beleza? Então hoje começaram as críticas. Vamos fazer o que, né? E uma das principais críticas foi sobre o Samuel Lino e o Royal, beleza? Aí o Filipe Luiz respondeu, beleza? Lá. Na coletiva após o Fluminense e Flamengo, Filipe Luiz se pronunciou sobre o assunto e falou sobre o desempenho dos atletas. O treinador preferiu defender os jogadores. Eu acredito muito nos dois, Lino e Royal, e eles têm que saber disso. O torcedor vai cobrar, exigir, mas eles têm a confiança do treinador, que é o que mais importa. Isso o treinador do Mengão, beleza? Mas aí eu tô querendo falar alguma coisa que é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz ontem ele fez a pior partida dele com a camisa do Flamengo. Foi a pior partida do Léo Ortiz. O primeiro gol sai de um erro do passe dele. Beleza? Ele falhou na hora que ele foi querer dar de peito pro André lá. Se o André não sai com tudo, já saiu um gol ali logo no comecinho do jogo, 5 minutos, 6 minutos de jogo. Beleza? Ele falhou em outras. Teve uma jogada de cruzamento, que a jogada era para ele chegar na linha de fundo, jogar para dentro da área. Ele errou o chute, que lá era uma clara oportunidade de gol do Flamengo. Ele errou o chute, saiu depois dando risada, até sem graça ontem. Então ele falhou na hora que ele atrasou a bola de peito pro goleiro. Ele atrasou no primeiro gol, foi o erro do passe, foi dele. Ele errou essa coisa, e fora as outras jogadas que ele perdeu. Foi a pior partida do Léo Ortiz com a camisa do Flamengo. E para vocês terem uma noção, eu gosto de assistir o jogo e escutar na Flamengo TV. E lá eles passam um pano, mas passam um pano para os jogadores, eles dificilmente criticam o jogador. Dificilmente. Por incrível que pareça, eles criticaram o Léo Ortiz. Mas também se não criticasse o Léo Ortiz ontem, não tinha como. E o Samuel Lino foi mal? Eu não acho que ele foi mal, mas o Cebolinha está melhor que ele. O Samuel Lino, ele está abaixo do Cebolinha. Não vou falar que ele foi horrível. Ele perdeu um gol. Aquele gol que ele perdeu não é para ele perder. Só estava ele e o gol. O goleiro já estava batido. Ele perdeu o gol. Essa falha dele foi terrível. Talvez seja por isso que está todo mundo criticando. Ah, jogou muito mal? Muito mal não jogou, mas não é para ser titular. Beleza? O Emerson Royal jogou mal? Ele falhou no segundo gol. Ele tentou pôr o pé na bola lá e matar a bola, sabe aquele que tentou? Era só ele deixar a bola passar, que o jogador do Fluminense, o outro, estava impedido. Não poderia, se ele fosse na bola, ia marcar impedido, não ia acontecer nada. Mas ele resolveu meter o pé na bola, quer dizer, desatenção. O Emerson Royal, o Léo Ortiz e o Samuel Lino realmente foram os piorzinhos dentro de campo mesmo. Mas para mim ontem, quem foi o pior foi o Léo Ortiz. O Léo Ortiz foi o pior. Mas aí eu entendo porque ele foi mal. Porque o Filipe Luiz, ele pegou e colocou o Léo Ortiz e o Vitão para armar o jogo. Se você, quem assistiu o jogo e prestou atenção no jogo, iam ver que toda hora, quem estava procurando o passe para unidade, quem estava procurando enfiar as bolas, dar lançamento, abrir o jogo, era o Léo Ortiz e o Vitão. Porque ele tirou, principalmente depois que tirou o Carrascal. Beleza? Então, o treinador está aqui falando que os jogadores têm a confiança dele, beleza? Mas espero que contra o São Paulo ele coloque o Cebolinha no lugar do Samuel Lino, beleza? E falando ainda sobre o jogo de ontem, o Ayrton Lucas vai voltando, então aí não vai precisar mais improvisar o Varela na lateral esquerda. Então ele vai ter o Alexandre e o Ayrton Lucas se precisar, beleza? Então, já contra o jogo contra o São Paulo, já vai estar vai melhorar as coisas. Ó, o Flamengo, é só para saber, tá? O Flamengo ele se complicou ontem com a derrota. Eu vou falar a verdade para você, ele vai ter que torcer contra muita gente. Ó. Ele vai ter que torcer contra o Madureira,
Ele vai ter que torcer contra o Boa Vista, ele vai ter que torcer contra o Nova Iguaçu e contra o Maricá. Contra o Maricá. Ó, mas pra você ter ideia, o Maricá tem 3 jogos, o Flamengo só tem um para fazer. O Nova Iguaçu ainda tem 3 jogos, o Flamengo só tem um para fazer. Aí aqui assim, ó, o Boa Vista tem 2 jogos, o Flamengo tem um para fazer. E o Madureira vai ter 3 jogos, o Flamengo só tem um. É muito difícil o Flamengo se classificar, tá? Esquece. É só para vocês verem que o Flamengo vai ter que ganhar o jogo dele e torcer para esses times fazerem menos pontos que ele. Difícil. Difícil. Beleza? E ó, Corinthians e São Paulo desistem de Alan do Flamengo. Tá ok? O São Paulo não tem dinheiro para pagar. A verdade é essa. O São Paulo tá quebradinho. O São Paulo não tem dinheiro para pagar. Então a informação é que os 2 clubes paulistas desistiram do Alan. Então o Alan vai continuar no Flamengo, a não ser que apareça ainda nessa janela clubes interessados no Alan, beleza? E o Corinthians, o que aconteceu? O Corinthians, o salário do Alan é muito alto para eles queriam reduzir o salário e tal. Aí eles entraram em acordo com o Alisson, beleza? E já praticamente lá tá restando apenas um pagamento de R$1 milhão no ato da assinatura para que tudo seja 100% finalizado entre as partes ocupando a vaga, assim que seria no caso do Alan, né? Beleza? Então o Alan vai ficar no Flamengo, já que o Corinthians arrumou o Alisson e o São Paulo não tem dinheiro para pagar. Vamos lá. Ó, e o Bruno Henrique, o staff do Bruno Henrique já está querendo conversar com o Flamengo para a renovação de contrato do jogador. Vamos lembrar que o Bruno Henrique tem 34 anos e faz 35 no final do ano. Eu achei essa informação errada. Se eu não me engano, o Bruno Henrique já tem 35 e que ele fez em dezembro, que ele faz aniversário em dezembro. Por isso que eu estou achando que a reportagem aqui está errada. Mas, ó, eu acho que o Bruno Henrique tem 35 e vai fazer 36 no final do ano. Beleza? A reportagem está falando que ele vai fazer 35 no final de dezembro desse ano agora, de 2026. Eu não sei, mas eu estou achando que está errado. Mas em todo caso, o importante é o seguinte: o staff do jogador está querendo já conversar sobre uma renovação de contrato com o Flamengo. E o Flamengo falou assim: opa, espera, por quê? O Flamengo está reformulando o elenco, está contratando jogadores jovens. Desde daquele evento que o BAP fez, que ele falou que ia procurar jogadores de 26 anos para baixo, todos os jogadores que foram falados, eu falei, o Flamengo não vai contratar. E eu tenho um vídeo logo depois daquele comunicado que o BAP falou, naquele evento que ele fez lá na Gávea, eu falei, o único, talvez, na época eu falei talvez, que o Flamengo contrataria acima de 26 anos seria o Lucas Paquetá. Por causa da identidade, porque saiu do Flamengo, porque quer voltar ao Flamengo, já deu declarações em entrevista que queria voltar ao Flamengo e porque jogava muita bola. Talvez fosse o único jogador que o Flamengo fosse buscar. Isso eu falei logo daquele evento lá que o Babo falou, no comecinho de janeiro, se não me engano, foi comecinho de janeiro. Eu falei que o único que o Flamengo poderia buscar acima de 6 anos seria o Paquetá. Beleza? Então, essa renovação com o Bruno Henrique, ela é meio complicada. O cara vai estar com 35, 36 anos. O Flamengo, quando o jogador chega nessa idade, ele oferece um contrato de 1 ano. Mas ainda assim, a reportagem está falando aqui no Bola VIP, que o Flamengo vai esperar praticamente quase o final do ano para ver a performance do Bruno Henrique, saber como é que ele vai estar fisicamente, como é que vai ser o desempenho dele no ano, para conversar. Só que o staff dele é esperto, lógico, já vamos começar a fazer aqui, tentar garantir 1 ano já. Mas o Flamengo já disse não. Só no final do ano é que vai conversar para ver se o Bruno Henrique tem condições de renovar para mais 1 ano. E assim indo, mais um ano. Eles vão respeitar a história do jogador dentro do clube, né? A hierarquia dele, a importância dele dentro do clube, mas vai ser avaliado dessa maneira. O celular está entortando, deixa eu ver. Aí, melhorou. Beleza? Então o Flamengo, o que o Flamengo vai fazer? Ele vai estudar justamente isso aí. Não, pera aí, ó. Vamos esperar um pouquinho mais? Tá muito cedo. Beleza? Então, renovação com o Bruno Henrique agora está parada. Não vai acontecer agora no começo do ano. Talvez comece a trocar ideia depois do meio do ano, depois da Copa do Mundo. Tá ok, rapaziada? Ó,
Após a investida do Flamengo em Paquetá, beleza? O Flamengo já não quer aumentar muito o valor do Paquetá. E por que o Flamengo não quer aumentar o valor do Paquetá absurdamente como eles estavam querendo? Agora já acertou com o West Ham lá, só falta a forma de pagamento, o tempo de pagamento vai ser em 1 ano e meio ou 3 anos, que o West Ham quer que o Flamengo pague no máximo em 1 ano e meio, e o Flamengo quer pagar em 3 anos. E por que isso quer acontecer? Porque o Flamengo ele quer ter dinheiro em caixa. Se ele ficar com... Ele não quer gastar todo o dinheiro dele agora, porque ele está economizando dinheiro para outras contratações no meio do ano. E justamente isso aí, olha aqui o Flamengo aqui, ó. O Flamengo ainda vai buscar um atacante nessa janela de transferência ainda, e é o desejo da diretoria. O jornalista Bruno Andrade, da ESPN, diz que o Flamengo tem guardado cerca de 30 milhões de euros, beleza? Para fechar com um caso, seja lá qual for o reforço, com esse reforço. O Flamengo vai para cima de um atacante até no valor de 30 milhões de euros. O Flamengo quer guardar esse dinheiro em caixa, ok? Aliás, o Flamengo já tem guardado. Então o Flamengo tem esse dinheiro guardado. O Lucas Paquetá está praticamente certo, é só acertar esses detalhes para você de tempo de pagamento dele. E o Flamengo vai começar a buscar agora um atacante que chega até para ele uns 30 milhões de euros. Bom, 30 milhões de euros é atacante bom. Bom, pelo menos é o que nós esperamos. Pô, 30 milhões de euros tem que ser atacante bom. Beleza? Então o Flamengo tem guardado 30 milhões de euros. Agora, rapaziada, uma pergunta, uma crítica, e eu gostaria que vocês falassem para mim. O Flamengo ontem perdeu para o Fluminense e o Maracanã alagou. Não teve jogo, parou por 45, quase 50 minutos de jogo. E os 9 minutos que foram jogados antes disso foram horríveis. Beleza? Choveu forte? Choveu forte. A chuva estava forte? Estava. Mas vamos lá, o Flamengo acabou de gastar, ele, o Fluminense no caso, gastaram milhões para trocar o gramado do Maracanã. Trocaram todo o gramado, fizeram uma reforma do gramado, era para estar tudo bonitinho. Beleza? Beleza. Será que essa reforma não mexeu na drenagem do campo? Porque lá foi uma vergonha. O presidente da FIFA estava no Maracanã. Aí chega lá, chove e aquela aguaceira, aquele horrível, ficou horrível. Aquilo lá foi uma vergonha para o Flamengo e para o Fluminense. Foram lá, chamaram o presidente da FIFA, vamos lá com os presidentes, camarote, aí chuva e a turma lá com rodo para tirar a água do campo. Estragou tudo o gramado, porque depois mostrou a câmera assim, onde os caras estavam metendo rodo. Mas é lógico, os caras estão metendo um rodo um atrás do outro. O gramado não vai ficar bom. Regaçou com o gramado. Cadê a drenagem do campo? A pergunta é, o que aconteceu com a drenagem do Maracanã? Ah, é que o nível de água foi muito alto. Mas peraí, um puta de um estágio desse aí, mano. Caramba, é o Maracanã. Não está preparado para o nível de chuva que teve ontem? É a minha crítica que eu faço, a pergunta que eu faço, gostaria do seu comentário. E aquilo lá foi uma vergonha. Com toda sinceridade, aquilo foi uma vergonha. Chama todo mundo para olhar um clássico no Maracanã e quando chega lá, aquele alagamento, a drenagem do campo não funciona. Eles não vão falar, porque acabaram de gastar para reformar o gramado. Mas tem alguma coisa. O gramado do Maracanã, depois dessa reforma, a drenagem do Maracanã, depois dessa reforma do gramado, aconteceu alguma coisa e não funcionou. A primeira chuva forte que deu, ou qual será a primeira chuva, vamos dizer assim, né? O gramado não suportou, a drenagem não suportou. É complicado, né? Rapaziada, então é isso. Se tiver notícias do Paquetá, até agora eu estou esperando, porque o Flamengo está conversando e agora, como só falta o prazo de pagamento, eu estou olhando o tempo todo para ver se sai alguma novidade. Saindo alguma novidade sobre o caso do Paquetá, sobre esses acordos do Paquetá, nós voltamos com um vídeo especial falando sobre a contratação mesmo do Paquetá. Rapaziada, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente e não esqueça de deixar o seu like, porque o YouTube diz que agora só recomenda o vídeo da gente conforme vai deixando os likes, beleza? O número de likes. Então, deixe o seu like no nosso vídeo e se inscreva, beleza? Tamo junto e até mais.